Formando Focas estreando hoje e para começar muito bem, estamos aqui na FAP-SP com um jornalista que eu admiro demais, que é um amigo de faculdade e que se transformou numa das grandes estrelas aí do nosso jornalismo esportivo, pelo menos eu considero. É o jornalista Vitor Guedes, ele é colunista do jornal Agora São Paulo e participa também do programa Seleção Sport TV. O Vitor está aqui hoje comigo para falar sobre, lógico, jornalismo esportivo e sobre um curso que ele vai oferecer aqui na FAP, muito legal. Antes de a gente falar desse curso, eu queria começar a conversar com o Vitor um pouco dessa paixão que ele tem do Corinthians, que todo mundo que conhece o Vitor sabe que ele é aficionado pelo Corinthians. Não revela meu time, escondo tão bem assim. Jamais, né? E é uma coisa assim que eu sou testemunha, que vem desde a época de faculdade, né? Muita gente que conhece o Vitor agora pensa que é uma coisa que ele faz, né, para chamar atenção. Não, é uma coisa que vem de muito tempo, né? Ele diz até antes da faculdade. E eu sou testemunha que esse cara levava um São Jorge, uma bandeira para o Corinthians no dia de prova lá na faculdade metodista, que é onde nós estudamos. Pra dar sorte. Pra dar sorte, né? Eu concordo, porque eu também sou corintiana. Então eu vou começar perguntando pro Vitor se essa escolha do jornalismo veio da paixão pelo futebol, em especial o Corinthians. Bom, Paty, antes de ser jornalista, como boa parte dos brasileiros, a gente gosta de futebol desde criança. Sou corintiano, não me lembro de não ser corintiano. Desde que eu me entendo por gente, eu sou corintiano. Meu pai era corintiano, provavelmente eu seja corintiano por causa dele. Desde muito novo eu falei que se tivesse um filho ia chamar Basílio, em homenagem ao jogador mais importante da história, o gol mais importante da história, que é o ano que eu nasci, eu sou de 77, e jamais mudei de opinião, né? Já que meu Basílio já tem 6 anos, eu tive meu Basílio. Lancei um livro Paixão Corintiana, que é inspirado no meu amor pelo time, e todos nós que gostamos de futebol, primeiro a paixão vem por um clube, né? Muito antes, ninguém se apaixona por um jogo. Isso é coisa de juiz que não sabe jogar bola, que inventou que queria ser juiz, né? Todo mundo torce para um time, seja ele qual for. Normalmente tem a ver com família, com pai, com irmão, com tio. E em relação ao jornalismo, eu desde muito cedo eu sabia que eu ia fazer alguma coisa relacionada à área de humanas. Eu sou uma pessoa que gosta de gente, de falar, de comunicação. Na verdade eu gosto disso um pouco e muito eu odeio fazer conta, X, Y, Z. 2. Então eu sabia que ia fazer uma coisa ligada a humanas e no colegial, enfim, eu estava em dúvida até entre jornalismo e história, que é outra coisa que eu gosto muito. E quando eu fiz faculdade, eu tinha vontade de trabalhar ou na área esportiva. Esportiva é mentira, né? Futebol, né? Esporte é futebol, essa educação física. E política, que são os 2 assuntos que eu gosto desde criança, enfim. E destino me levou por esse caminho, passei por alguns veículos, Jovem Pan, na parte de geral, escuta, estágio, mas desde que eu entrei no Lance em 98, minha carreira foi direcionada para o esporte e aí fiquei, enfim. E é o que eu gosto de fazer. Eu acho que se a gente trabalha com algo que a gente não gosta, a chance de a gente ser frustrado é muito grande. Eu comecei a me interessar por jornal, a ler jornal, quando meu pai lia o Jornal da Tarde, minha mãe lia a Folha, aquela cena de pegar a parte do esporte e começa lendo pelo seu time, depois você lê o dos rivais para ver, torcendo para alguém se machucar, aquela coisa de bom coração. Mas aquela coisa de criança de começar pelo esporte, né? Uhum. E é algo que eu sempre gostei, enfim. Uma coisa que a gente percebe em sala de aula, né? Tanto eu como o Vitor, nós somos professores do curso de jornalismo da melhor faculdade do Brasil, que é a FAP-SP. E uma coisa que a gente percebe muito é que muita gente que escolhe o jornalismo esportivo vem justamente por conta dessa paixão pelo futebol, né? É uma maneira de aliar as duas coisas. Eu sempre gostei, não de paixão, mas a gente tem por futebol, né? Mas assim, eu sempre gostei muito de política, de história e de futebol. E eu queria escrever sobre algo que eu tenho prazer, né? Enfim, prazer e acompanho, isso é um assunto que eu gosto. Enfim, prazer e dor, né? Futebol é o que faz parte da minha vida desde criança, é o que eu curto fazer, enfim. Mas não é tão simples fazer, né? As pessoas acham que futebol qualquer um fala, como todo mundo acha que todo mundo é jornalista porque hoje tem um blog, né? Uhum. E não é bem assim, né? Você tem que se especializar no mundo que a gente vive, extremamente online, rápido, global, com acesso de qualquer informação. Você hoje tem acesso ao site da Ucrânia, se você não for uma pessoa que saiba discernir o que é notícia, o que não é, o que é importante, o que não é, e conhecer do que você fala, seja o assunto que for, inclusive futebol, você vira um torcedor na internet, não um jornalista.
Exatamente, porque essa é uma área que a gente sempre comenta, né? Todo mundo no Brasil se acha técnico e a gente sabe que não é por aí, né? Para você ser jornalista esportivo é preciso que você tenha conhecimento. A gente teve uma palestra aqui na semana passada da Marília Ruiz, que é irmã do Vitor Guedes, e ela falou sobre essa questão da necessidade de estudar para você não ser mais um, para você ter um diferencial em relação a todo mundo que se acha especialista em jornalismo esportivo. O jornalismo tem um pouco de dom, um pouco de inspiração, mas tem muito de transpiração. São raríssimos casos de pessoas que se acham ungidos por Deus, assim, esse cara é gênio, né? É óbvio que nós somos pessoas que fazemos melhores coisas do que outras, enfim, mesmo dentro do jornalismo, há pessoas que têm mais facilidade em escrever, outras em falar no vídeo, outras no rádio, mas assim, não há dom que faz você conhecer o esquema da Itália, da Inglaterra, o que aconteceu no Mundial. Não há dom que faz você saber a notícia antes que o concorrente, se você não pegar e não ligar e não fazer fonte. Exatamente. Quer dizer, senão fica apenas na questão da opinião. Eu falo assim que o mal do século é estudante de jornalismo com blog de achismo. Esse tipo de blog, assim, ele não tem relevância jornalística, né? Então você que está começando, invista no seu aprimoramento, faça um trabalho de reportagem, faça entrevistas exclusivas. É aí que você vai começar a fazer o seu nome. Não adianta entrar lá e dizer, o São Paulo é isso, o Corinthians é aquilo. Disso, os botecos estão cheios por aí, você não é mais uma pessoa no boteco, você é um estudante de comunicação e de jornalismo que tem uma responsabilidade ainda maior com a informação. Eu e minha irmã vamos fazer um curso aqui na FAPSP, já fazendo a propaganda, já que jornalista tem que se comunicar, né? Uhum. Você consegue se informar mais ali no fapsp.com.br, é isso? Exatamente. Ou no 3355-4040? Já falando sobre o curso, Vitor, tanto você como a Marília passaram por diferentes mídias, né? TV, rádio, internet, e o curso vai ser legal por conta disso, por vocês conhecerem todas essas mídias, e eu queria que você destacasse também outros diferenciais. Além dessa questão, que outros diferenciais esse curso é um curso importante para o estudante de jornalismo fazer? Bom, para quem gosta de jornalismo esportivo, né? Bom, eu e minha irmã, a gente resolveu fazer o curso primeiro, por questões óbvias, nós nos conhecemos há 37 anos, né, que é um ano mais novo que eu, e porque eu acredito, porque nós somos pessoas muito diferentes, nos damos bem, mas somos pessoas muito diferentes, e eu sempre acho que um estudante tem que lidar com pessoas diferentes da nossa profissão, porque a gente vai trabalhar com um chefe de um jeito, vai entrevistar pessoas diferentes, nós estamos aqui numa faculdade que está aí o equilíbrio em pessoa, então uma coordenadora louca, que eles têm que conviver com pessoas diferentes. E assim, quando a gente começou, isso eu brinco com você, mas foi no milênio passado, no jornalismo na década de 90, eu comecei ainda querendo e queria ser jornalista esportivo impresso. E havia essa distinção entre você ser jornalista de impresso, de TV, de rádio, de internet. A internet era tão incipiente, né, ainda, né? Enfim, essas coisas modernas, assim, Periscope, WhatsApp, Facebook, isso era coisa do desenho dos Jetsons, não existia no mundo real. A gente fez faculdade na Metodista que tinha no Rude Ramos Jornal a máquina de escrever. Máquina de escrever, isso que eu ia falar. Enfim, a questão eu fui me adaptando, a minha irmã foi se adaptando, e a gente trabalhou em veículos tão diferentes, né? O jornal impresso ela começou na Folha de São Paulo, no Agora, que é do mesmo grupo, que é um jornal impresso popular, um jornal impresso tradicional. Eu passei pelo site oficial do Corinthians, né, porque era da PSN e da Rix Music, que nem existe mais, que faliram no comecinho ali da internet. Estou hoje no blog Terceiro Tempo, tenho a participação semanal no Seleção Sport TV. Minha irmã trabalhou muito tempo da carreira dela com televisão, Record, Rede TV, Bandeirantes, enfim. Nós dois trabalhamos em períodos diferentes na Rádio Band News FM, que é uma linguagem bem diferente. Eu comecei na Jovem Pan. Enfim, eu tô até esquecendo veículos aí falando de cabeça, assim, o que a gente já fez. E hoje em dia, o que eu acredito é que não há jornalismo esportivo, em geral, mas em esporte, que eu vejo isso todo dia, que faça uma coisa só. Então, o diferencial que a gente quer mostrar é assim, como se enquadrar no mercado e tendo qualidade no seu trabalho para qualquer veículo. E vocês também pretendem trazer convidados para esse curso, né? Pretendemos e traremos. Temos algumas pessoas que a gente já conversou, a gente não divulgou ainda por questão de data, a gente vai ver quando cada um pode, e a gente mudar o nosso, porque a gente já tem os 5 módulos, né? Uhum. Dependendo, a gente inverte a ordem do módulo para encaixar o convidado que tem a ver com aquele módulo naquele dia. É um curso aos sábados, é isso? É um curso todos
os 4 sábados de novembro e o primeiro sábado de dezembro. Posso fazer uma colinha, professora Patrícia Pode, Paixão? lógico. Eu tenho aqui, Então, jornalista gente, loiro. separem os sábados aí de novembro, porque vai ser um curso imperdível, hein? Marília Ruiz e Vitor Guedes, 2 grandes nomes do jornalismo esportivo, e ainda com convidados falando para vocês sobre o jornalismo esportivo nessas diferentes mídias e sobre essa necessidade de focar a linguagem, né? Focar o texto para essas mídias. Dias 7, 14, 21 e 28 de novembro e 5 de dezembro, né? Sempre aos sábados aqui na FAP-SP, que é ao lado do metrô República, aqui no centro de São Paulo, né? Super bem localizado e fácil de achar. As inscrições podem ser feitas no site da faculdade, que é fapsp.com.br, tem um link ali para o nosso curso, ou pelo telefone, falei que nem telemarketing bonitinho assim, ó, 01 operador 11 3355 4040, né? Enfim, é isso aqui. A minha cola. Isso aí, gente. Vocês sabem que vocês estão numa fase agora que vocês precisam ter bastante coisa para colocar no currículo de vocês. Então, esses cursos fazem parte desse material que você pode exaltar aí no seu currículo, que vai ser um diferencial na hora de você tentar uma vaga de estágio. Então, não perca essa chance. É verdade, mas eu queria reforçar que, além disso, que venha fazer o curso quem realmente tem tesão pela área e curta. Não só pelas aulas, enfim, vai dar 40 horas. Porque se for só por isso, assim, acrescenta, mas não. Se a pessoa tiver interesse realmente em conhecer, em conversar sobre o tema, aprender e trocar ideias, né? Porque não só aprender, é uma relação assim tão vertical que a gente fala e aprende, é uma troca, né? Uma troca. Você, já dissemos isso, não esconde de ninguém o seu time. Nunca escondi. Você acha que isso pode atrapalhar um pouco na questão da credibilidade? Como você vê essa questão? Porque alguns jornalistas são contra declarar o time. Para quem não fala o time, eu respeito e entendo, porque a gente vive numa cidade imbecil e idiota, que no futebol isso é potencializado à enésima potência, que a gente tem que frequentar estádio, fazer matéria em todos os clubes. Eu não faço só Corinthians, eu faço todos os times. E torcedor se acha no direito de quem torce pro time dele. Bom, a gente vê gente matando o outro porque torce pro outro time, como se isso fosse qualidade e defeito em si, então eu entendo. Agora, o que é, em última análise, um jornalista? O que ele vive? De falar a verdade. Se eu começo a mentir no time que eu torço, qual a credibilidade que eu tenho? E eu sou de uma geração que eu via os jogos do meu pai no rádio, a gente ia ver no dia seguinte os gols. Hoje todos os jogos são televisionados, com pay-per-view, com 718 mil câmeras. Então, assim, não adianta eu falar que foi pênalti se não foi, falar que o time jogou bem se não jogou. Outra coisa legal que você fez, Vitor, muito legal, foi que você foi o único jornalista que cobriu toda a construção do Itaquerão, né? Quando tava no chão, a terra. Você vai ser xingado agora também, viu? Como eu fui, porque a Band News FM, onde eu fiz o quadro, chamava Itaquerão. E tem corintiano que fica louco, tem que ser Arena Corinthians. Eu fui chamado de ex-corintiano atividade quando eu disse, não, mas Desculpem, porque eu não sou jornalista esportiva, né? Mas mesmo sendo, eu tinha que falar, porque você sabe, qualquer jornal, inclusive esportivo, tem manual de redação. E eu trabalhava foram 3 anos cobrindo a construção, tijolo a tijolo, a gente falava lá na Band News, no Band News para toda obra, para a Rádio Band News, e desde 2001 trabalho diariamente no Jornal Agora, e o Agora chama o estádio do Corinthians de Fielzão. E a Band News FM chama de Itaquerão. Eu sou a mesma pessoa, mas no dial era Itaquerão e na Fielzão, no Agora era Fielzão. E eu, quando estou com meus amigos, eu falo Itaquera, nem Itaquerão nenhum, porque como eu falo Pacaembu, eu falo Morumbi, eu falo Itaquera. E quem vê preconceito nisso é gente que acha Itaquera inferior a Morumbi e a Pacaembu. Se Morumbi não é preconceituoso, que é muito triste, e Pacaembu não é preconceituoso, por que Itaquera é preconceito? Eu não consigo entender isso, mas enfim, o ser humano às vezes tem umas lógicas à parte, né? Para mim, Morumbi não é preconceito, Pacaembu não é. Eu não acho Itaquera nem um pouco inferior a Pacaembu, a Morumbi. Eu tenho orgulho de falar Itaquera, enfim, falar ZL, como eu assino que sou da ZL, né? E sou por adoção, né? Não nem nascimento eu adotei. Eu também. O ZL somos nós. Enfim, mas assim, torcedor tem isso. Como o palmeirense fica bravo com alguns veículos que não chamam pelo nome de name rights, que é Allianz Parque, alguns veículos. E a culpa não é repórter. Você usa o que o seu órgão institui, né? Mas conta pra gente como foi essa experiência, porque foi uma coisa única, né? Você foi realmente o jornalista que estava por dentro de tudo que aconteceu. Olha, foi um dos projetos mais legais que eu participei. A ideia não foi minha. A direção da Rádio Band News FM, na época que estava à frente do Luiz Costa, que hoje está na televisão, acho que até saiu da rádio, no Grupo Bandeirantes, queria fazer um quadro que cobrisse a construção do estádio do Corinthians inteiro.
E a opção para fazer o quadro do Corinthians e não do Palmeiras, que ia ter reforma, foi que era o Estádio Paulista da Copa. Foi esse o motivo que foi feito o quadro. Enfim, precisava de uma pessoa que tivesse alguma identificação com a Zona Leste e pensaram no meu nome. E me procuraram, enfim. E aí eu desenvolvi, a ideia já veio de lá, assim, o quadro sobre o que seria e o formato 3 vezes por semana. A partir daí pediram, eu fiz alguns pilotos, eu criei os bordões lá, que algumas pessoas até hoje eu chego, as pessoas falam assim, eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelar, Zelar nem ZL, nós no DAI, algumas coisas que eu fiz que nem tem muita cara da Band News, que é uma rádio mais, menos, brincalhona, tem humor, mas é uma rádio menos popular do que eu estou acostumado, mas assim, eu acho que casou legal, foi um quadro difícil de fazer, porque eu sou uma pessoa que trabalhei mais tempo da minha carreira profissional no impresso. E no final o estádio estava quase pronto, ia ter a Copa, tinha arquibancada, era palpável, mas no começo, sem imagem, porque é rádio. Não, e é rádio, não tem foto, não tem tele. Você falar de tijolo, de prego 3 vezes por semana, não foi uma coisa tão simples de fazer. Eu tinha medo até de não conseguir dar fôlego para o quadro, que ele fosse perder espaço durante o período, por não conseguir manter o interesse. Muitas pessoas me conhecem como Vitão da ZL, da Band News. Algumas pessoas me conhecem pessoalmente e falam assim, poxa, você que é o Vitão, achei que você fosse Negão, achei que você fosse os... Porque as pessoas ouvem no rádio e começam a criar imagens, né? Sim, o rádio tem essa coisa. Tem essa coisa, mas enfim, eu por ser corintiano declarado, por ser Zona Leste de coração e adotar esse nome, a assinatura do jornal, meu nome é Vitor Guedes, ZL, pai do Basílio, minha assinatura. E sou por adoção, que é mais diferente de você nascer, né? Eu escolhi, desde sempre gosto. O maior legado para mim da Copa do Mundo, isso não é palpável, mas eu vi, é a autoestima da Zona Leste. Quando eu falo Zona Leste, eu falo do último L, do extremo leste. É um povo que desde sempre foi esquecido pelo poder público, e sem partidarizar a questão, desde Dom Pedro até hoje. Uhum. E na época da construção do estádio, passou por lá Kassab, depois passou Haddad, passou Lula, passou Dilma, passou Alckmin. Quer dizer, nunca antes na história deste país, presidente, candidato a presidente, governador, candidato a prefeito, teve shows lá e assim. E essa coisa que teve do estado do Corinthians, de aprovação quase automática entre os corintianos, rejeição entre os rivais, em Itaquera foi muito diferente, eu percebi isso. Assim. Mesmo quem não era corintiano na região, e é uma região bastante corintiana percentualmente, era a favor do estádio naquela região, por sentir que ali Itaquera ia ser falada no mundo, uma coisa meio de interior, de sentir recebido, assim. E algumas coisas que eles tinham esperança, eu sabia que não aconteceram, quer dizer, continuava tendo só Santa Marcelina no hospital, continuava tendo só Santa Marcelina, o metrô eu uso todo dia, ela é vermelha, era um lixo, continua um lixo. E não precisava ter uma Copa para melhorar essas coisas, não deveria precisar, mas enfim, se não tivesse a Copa do Mundo, nem aquelas coisas que foram feitas na região ali, as obras do Neo Viário, alguma melhoria que chegou para a região, não seria feita, com certeza que não seria feita, né? Mas essa coisa da autoestima, a Zona Leste hoje tem mais orgulho de falar assim, de Itaquera, assim, não abaixa a cabeça. Itaquera, quando teve alguns preconceitos durante a obra, lembro do então presidente de São Paulo, Juvenal Juvencio, imagina que a Angela Merkel vai pisar em Itaquera. E pisou, não foi no Morumbi. Uhum. E eu não tenho nada contra o Morumbi, só tenho contra preconceito de gente imbecil. Enfim, esse ganho de autoestima, que é pouco pelo dinheiro investido, né? Dinheiro público, que não importa se é para o meu time ou para outro time, eu sou sempre contra dinheiro público que tenha foco particular. A questão é que isso trouxe para a Zona Leste hoje não abaixa a cabeça. Eu que fiz muito amigos em Itaquera por causa disso, frequento muito a Leandro de Itaquera depois disso, levei meu filho para participar da aula das crianças, conheci líderes comunitários, porque eu quis fazer um trabalho lá que não focasse só no estádio. Já que vamos falar de Itaquera, o que Itaquera está se movimentando com a Copa? O que as lideranças aqui sociais, o que tem de projeto que eles fazem e não pinga um qualquer da prefeitura, do governo, que poderia pingar e melhorar? O que essa comunidade precisa de divulgação que eu posso divulgar por conta e talvez isso traga um patrocínio para eles, para quem eu fui lá ver e ver, não, o trabalho é sério, não é palhaçada, assim. Então eu tenho algumas coisas que deram repercussão, muita repercussão, outras que deram menos, mas que me trouxeram orgulho, porque eu acho que, dentro daquilo que eu falei no começo da entrevista, que eu acredito que jornalismo, não importa o que for, inclusive esportivo, se não tiver comunicação social, não é jornalismo, eu acho que de alguma forma eu consegui fazer algo que eu acredito.
Bem legal, Vitor. Como você fazia, Vitor, num grande evento como a Copa, para diferenciar o seu trabalho em relação aos demais colegas da mídia esportiva? Estatisticamente falando, isso é comprovado, a gente que trabalha com isso sabe que o público que torce para a seleção brasileira é menos fanático que o público que torce para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Vasco. Então, assim, a pessoa que já viu o jogo na televisão, ele não vai pegar um jornal a mais para se informar ali sobre isso. E assim, eu queria aproveitar a minha viagem, tanto para a África quanto para o Brasil, para mostrar, lógico que não ignorei o jogo, quem jogou o resultado, faz parte do trabalho. Não tem jeito. Mas eu tentei trazer o lado B da Copa, que é algo que a pessoa não conseguiria estar, porque assim, a pessoa na televisão ela está vendo isso, ela não está vendo que do lado do Castelão que custou tantos milhões, onde está acontecendo ali do lado, se o cara, se na hora, eu fui chamado, fui 2 vezes em Fortaleza, se não me engano, nessa Copa. E onde eu passava, os caras falavam comigo naquele espanhol de cearense, né? Alemão. Porque achava que era gringo, de tanto gringo que tinha. E como não tinha violência, assim, você podia sair com dinheiro no bolso, com carteira na hora, assim, com celular, não havia perigo nenhum. No chamado quadrilátero FIFA, porque se você andava, você tropeçava no guarda. Itaquera no também. centro de São Paulo também ficou assim. E Itaquera, que eu cobri, assim, você podia ir lá com dinheiro, passaporte, assim, porque você tropeçava no guarda. Esse é um legado que não ficou, nós sabemos. Nem antes nem depois, mas enfim. Era o meu papel tentar mostrar para o leitor do Agora, que eu fiz a cultura para Agora. Antes do pré-Copa eu fiz muito isso em Itaquera, já que era a região que ia ter a Copa em São Paulo, enfim. E depois eu tentei fazer isso por onde eu passei, tentar mostrar esse lado aí de Brasília, de BH, enfim, todas as cidades onde o Brasil foi jogar e eu fui atrás. Aliás, trabalhar assim com um lado B, né, com uma inovação, eu acho que é uma dica até o lado B, mas eu acho o lado A na hora de escrever, eu tenho mais prazer. Não, e eu acho até que é uma dica para o nosso jornalismo impresso, né? Você fala muito disso, né, Vitor? Que o nosso jornalismo impresso hoje, ele repete o que a televisão e a internet deu no dia anterior, assim. Talvez esse seja o caminho para inovar, fazer uma coisa diferente, né? Uma coisa mais aprofundada, ou pegar personagens. Eu trabalho no jornal impresso no Agora desde 2001. Se considerar o lance, eu trabalho no jornal impresso esportivo desde 98, com uma pequena pausa de 10 meses para o site do Corinthians. Então, interruptamente trabalho com o jornal impresso. Então, estou falando contra até o meu emprego principal, mas o jornalismo, eu não acredito que o jornal vai acabar, como o rádio não acabou, a internet não acabou. Mas o jornal, do jeito que é feito hoje, vai acabar. Ou acabam com ele. Porque a internet com dia de delay não funciona. Até porque a internet, quando começou a internet, quem tinha era o Bill Gates, depois o filho do Bill Gates. Hoje nós temos mais celulares do que pessoas no Brasil, que está longe de ser um país de primeiro mundo. Nós damos aulas numa faculdade com muitos alunos de periferia e toda vez eu faço a pergunta: quem aqui não tem celular? Todos levantam a mão. Quem leu aqui jornal? É um ou outro. Então, assim, o acesso à informação a pessoa já tem, na palma da mão. Se você trazer essa informação que ele teve acesso à palma da mão hoje, amanhã, obrigado por nada. Com certeza. Pagar ainda por isso, jamais. Não tem o menor sentido. Que é hard news, notícia factual vai estar na internet. Nem a TV mais consegue competir com a internet, na minha opinião. Vitor, para encerrar esse nosso bate-papo... Vamos cantar um samba? Antes da gente cantar um sambinha, vem aí um outro grande evento, que são as Olimpíadas, né? Jogos de futebol serão em São Paulo, em Itaquera, estado do Corinthians. Isso, então, como quem gosta de esporte, está estudando jornalismo, pode, de repente, aproveitar esse evento para enfim... trabalhar ou mostrar o seu potencial. Fazer algo diferente que ninguém pensou, uma coisa com relação humana, com história bem contada, bem escrita. Você tem a história e não sabe contar. Sim. Então você tem que ir atrás da história, contar bem e comunicar. São 3 vetores que fazem a diferença. Tem um outro lado para investir também, que é o jornalismo investigativo, porque o COI é a FIFA dos esportes amadores. Roubalheira igual. Se a gente for para as federações locais, nossa... Qualquer uma mesmo, se eu tiver que fazer negociação vai ser raro. É a CBF da modalidade. Se você for na confederação de tênis, do judô, desde os Mamedes, judô, todo mundo tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, é aquelas coisas da loteria que o dinheiro entrou e ninguém sabe como sai. Quer dizer, material para se investigar e o trabalho aparece mais, porque no futebol isso é feito.
porque a gente gosta tanto de futebol, a gente fica em cima ali do Marinho, do Del Nero. Agora nos outros esportes. Você vê, o vôlei, que é o segundo esporte, foi um pouquinho atrás, agora já descobriram quantas coisas na CBV, e o vôlei do Brasil ganhou tudo nos últimos 20 anos, ninguém questiona os méritos esportivos, você tem a questão de transparência que você pode pedir, eles são obrigados a publicar, você tem mecanismos, se você tiver esse dom de jornalismo investigativo, você ir atrás e dá ótimas reportagens, você não precisa de credencial nenhuma para fazer isso. E ser criativo, ter proatividade. Vitor, obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Né? É sempre um prazer conversar com você, uma pessoa que, além de ser um grande jornalista, eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo. Isso é verdade. E pelo qual eu tenho uma profunda admiração. É um grande jornalista, é nosso professor aqui na FAP. E venha fazer o curso do Vitor e da Marília aqui na FAP sobre jornalismo esportivo, que vai ser bem legal. Até a próxima entrevista para o Formando Focas TV. E vai Corinthians. Vai Corinthians. Falou. Obrigado.